Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3S Talks. Esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que a gente fala de carreira, negócios, empreendedorismo. Também falamos de comércio exterior, uma pincelada disso. E hoje nós vamos falar sobre branding. E eu trouxe um dos grandes expoentes do meu estado, Rio Grande do Sul, Felipe Schmidt, que é estrategista de marcas, palestrante, professor, cofundador da Evolve, transformação de marca e idealizador do podcast Limonada de Limão. A Evolve auxilia empresas e suas marcas a encontrarem um posicionamento conectado ao público para tangibilizar as suas entregas. E o podcast Limonada de Limão fala sobre branding, marcas, marketing, estratégia, design e gestão. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que foi uma odisseia chegar até Santa Catarina para fazer esse conteúdo e gravar com a gente. Então, muito obrigado. Valorizo demais a tua presença aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do programa. Legal, excelente. Vamos falar de branding? Vamos. Tá, vamos falar. Eu quero... O título desse nosso conteúdo é Qual é o papel da marca para uma empresa? Estratégia de branding para negócios. Então, eu quero começar um pouco sobre conceito de branding, né? Branding é marca é logo. O que é branding na prática? Boa. Essa pergunta aí, ela é feita bastante vezes com a gente, né? Porque é uma dúvida que é gerada, né? O que são esses termos, né? Branding é uma palavra em inglês e aí ela parece que cabe em várias coisas lá dentro, né? A gente pode colocar muita coisa e às vezes existem confusões sobre isso, né? Sobre o que realmente é o significado. Mas, resumidamente, tá? Branding significa criação e desenvolvimento de uma marca de maneira contínua no mercado para que ela consiga atrair mais e melhores negócios para a sua empresa, né? De forma resumida é isso. Branding não é o nome da empresa, branding não é o logotipo, branding não é publicidade, branding não é comunicação, branding não é o produto, não é o serviço, né? Porque branding está ligado à gestão de marca. E o que é uma marca, né? Marca é um sentimento pessoal e profundo que a gente tem a respeito de um produto, de um serviço, de uma empresa, de um lugar, de uma pessoa, porque tudo isso são marcas também, né? Sim. E o branding ajuda a moldar a nossa percepção que nós temos a respeito disso. De certa forma, é isso que o branding faz, né? Ele transforma e procura construir uma identidade e um posicionamento na mente das pessoas. E essa identidade, esse posicionamento, vai aumentar as chances de você fazer negócios, né? De certa forma, você vai ganhar uma visibilidade junto ao seu público e essa visibilidade vai te permitir entrar no grid mental, né? A gente sempre fala que lealdade é um termo falso dentro de branding, né? Aquela coisa, não, meu cliente é leal, ele só compra da minha empresa, ele só faz negócios comigo. Isso não é verdade, né? A gente sabe, né? Nós não somos leais, a gente tem um repertório de marcas. Quanto mais a gente consome em alguma categoria, né, mais marcas a gente tem dentro desse repertório. E para eu ter uma chance de fechar um negócio, eu preciso estar dentro deste repertório do meu cliente. E na Evolve, a gente faz justamente isso. A gente acredita na transformação de marca, que é trabalhar a marca como esse ativo valioso, né? Esse espaço na mente das pessoas. E é esse espaço que vai permitir você ganhar mais negócios, né? A marca tem que ser justamente essa alavanca para você conseguir ganhar mais negócios. Entendi. E aí, falando um pouco sobre lealdade, portanto, porque quando a gente pensa em transformação de marca, é aquilo que eu estou explorando com o meu público-alvo, dentro daquilo que eu tendo a prospectar e tal. Então eu construo a minha identidade com esses aspectos que tu comentaste. Ela não é isso tudo, mas também é isso tudo, também engloba esses diversos elementos. Mas quando a gente fala de lealdade, aí eu preciso trazer esse questionamento. Quão leal eu estou sendo ao fazer um trabalho de marca dentro de uma companhia em que eu não vou simplesmente mostrar para o meu público-alvo algo que a empresa de fato não é. Então mostrar isso, mostrar a lealdade da empresa efetivamente através de um projeto de branding. Não sei se eu me fiz claro, mas assim,
transcrever ou transmitir isso para o nosso público, algo fidedigno, claro, com uma roupagem diferente, identificando vários desses pontos de conexão, mas mostrando a realidade da companhia. Não Perfeito. Algo que não é a verdade, não é leal, não está sendo leal com o público. Perfeito, Lucas. Isso é uma coisa que acontece direto conosco, que é imaginar que branding é banho de loja, tá? Branding é uma coisa que veio de fora, eu pego um monte de legalzice, um monte de tendência, de coisas interessantes que estão acontecendo no mundo, dentro e fora do meu segmento, e derramo aquilo ali em cima da minha empresa para ela ficar bonita, para ela ficar cool. Não é isso. Branding nasce de dentro para fora. A gente sempre fala que a palavra original e a palavra origem têm o mesmo radical. Ou seja, se eu busco ser original, eu tenho que olhar para a minha origem, para a minha essência, para aquilo que eu sou. Se a 3S, por exemplo, descobrir que a essência da marca, a essência desse negócio é um limão, eu vou conseguir, a partir desse limão, transformar numa caipira, numa limonada, num suco, mas a gente nunca vai virar um Merlot ou um Cabernet Sauvignon. Sim. Porque isso está fugindo da nossa essência. Então, essa verdade que você falou é exatamente isso que o branding faz. É quase que um trabalho de arqueologia, sabe? Uhum. Eu não olho só para o futuro, porque muitas vezes, branding, vamos olhar para frente, vamos olhar para o que vai acontecer, né? A história da bola de cristal. Não, eu preciso olhar também para o passado. O que me trouxe até aqui, geralmente é ali que eu vou descobrir essas raízes do que vai me levar para frente. Então, é nesse trabalho de descobrir essas raízes, essa essência, esse DNA. Cultura do negócio. Cultura do negócio, o que os empreendedores acreditam, o que guiam os valores, né? Quais são os orientadores centrais desse negócio. E a partir daí eu vou explorar. Eu consigo transformar, mas eu não consigo inventar. Porque ali na frente, marca não é o que você fala. Uhum. Marca é o que você faz. Eu posso estar comunicando uma coisa muito legal para o mercado, alguma coisa sedutora que atrai as pessoas, uma promessa que elas vão querer fazer negócios conosco e vão se relacionar com a empresa e vão perceber que tudo aquilo ali era só um discurso. E nós, como consumidores, a gente sabe uma série de marcas que fazem isso conosco, né? Sem dúvida. Nos convidam e no momento que a gente entra na sala para fazer negócio, a gente descobre que aquilo ali era só uma fachada, né? Não era uma verdade. Então não adianta eu falar e não fazer. Então eu preciso ter uma combinação, e aqui é a história da transformação de marca, né? A estratégia da marca tem que estar posicionada em cima da estratégia do negócio. As duas têm que apontar no mesmo sentido. Se uma estiver apontando para um lado e a outra apontando para o outro, é promessa que vai ser criada e a expectativa não vai ser atendida e o cliente nunca mais volta. Ou tu tem uma entrega e ele nem sabe que tu existe, nem sabe que tu tem aquele diferencial. E aí ele não faz negócio contigo. Sim. São as oportunidades perdidas. Sim. Né? Entendi. Então, é basicamente um alinhamento das duas coisas. Marca e negócio tem que estar apontando para a mesma direção. Tá. E aí, quando vai fazer um trabalho de branding ou de rebranding, enfim, qual é o pensamento estratégico que tem por trás? Quais são os elementos centrais? Nós falamos um pouco sobre avaliar a origem, entender o DNA, a cultura. Quais são os outros elementos centrais, os pilares centrais para compor uma estrutura de branding dentro das companhias? Tem algumas ferramentas que a gente utiliza e algumas metodologias justamente para descobrir isso, tá? Aí eu não vou entrar em detalhe com todas, mas algumas principais, né? Um bom indício para apontar esse caminho é o propósito de marca. Okay. Né? Ou seja, eu identificar entre, de um lado, quais são os problemas do mundo, o que aflige o meu público, o que incomoda ele dentro do meu segmento de negócio, quais são as dificuldades que ele tem, quais são os obstáculos que ele tem na jornada dele, e do outro lado, o que a minha marca faz de especial. Então, quando eu começo a responder essas duas perguntas, eu começo a me aproximar da razão e do motivo pelo qual eu existo. Muitas pessoas e muitos empresários dizem, não, mas espera aí, o motivo e a razão que eu existo é para dar lucro. Eu tenho que dar retorno para o acionista, eu tenho que dar retorno para o investidor. Óbvio, todos os negócios com fins lucrativos, no final das contas, na última linha tem que dar isso. Mas este é o resultado final, né? Qual é a razão de você estar ali? Por que a sua marca está ali? E se a gente for investigar, e é interessante isso aí, a gente gosta de pegar aqueles rankings de marca, né? Sim. As marcas mais valiosas do mundo. Top né? of mind, não sei o quê. Exatamente. Daí você pega aqueles rankings da Interbrand, né? Que é um dos mais famosos lá das marcas mais valiosas do mundo. E você começa a comparar, né? Vai lá em 1990, as 10 marcas mais valiosas do mundo. E você vai encontrar marcas lá que quase desapareceram. E as marcas mais valiosas de hoje tinham marcas que sequer existiam em 1990. Sim. E a gente está falando aí numa janela de tempo de 3 décadas, muito pouco tempo. E o que a gente descobre? Que marcas líderes são aquelas marcas que são as marcas que resolvem problemas na vida dos clientes. São as marcas que são convenientes para os clientes.
Nenhuma marca desapareceu porque deixou de melhorar o seu produto ou o seu serviço, ou deixou de satisfazer o seu público. Todas as marcas que desapareceram continuaram melhorando produtos, serviços, continuaram com altos níveis de satisfação. Elas perdem espaço porque aparece alguém mais competente para resolver o problema, né? A gente vai lá na história, né, dos automóveis. Vamos pegar os automóveis. Quando o Ford cria o modelo T, já existiam automóveis. Qual era o grande problema dos automóveis? Eles eram inacessíveis. Ele pegou e disse, não, só um pouquinho. Agora todo mundo vai poder comprar um carro. Quando a Chevrolet nasce, já existia a Ford e já existiam outras marcas de carro. O que ela diz? Cara, teu carro não precisa ser preto. Tu é diferente dos outros. Tu tem necessidades diferentes, a tua família é diferente. Então o que eu vou te dar? Eu vou te dar uma cesta de possibilidades aqui. Modelos para cada perfil de consumidor. E a gente está vendo esse movimento de novo agora com os elétricos, né? Os carros já existem, mas os líderes da categoria não são as montadoras tradicionais. Sim. Que coisa curiosa, né? É verdade. Elas continuaram melhorando seus produtos, continuaram, mas alguém chegou ali e disse, olha, tem uma maneira diferente de entregar. Os novos entrantes. Exatamente, eu tenho uma maneira diferente de resolver o mesmo problema. E aí as marcas que ficam paradas no tempo, elas perdem o espaço e deixam de ter valor. Mas aí então quando vai fazer um processo, e eu estou tentando conectar algumas coisas aqui dentro da tua área de especificidade, de especialidade. Eu tenho que entender o propósito da marca, mas fundamentalmente eu preciso olhar o mercado e entender a necessidade do meu público-alvo para criar um projeto que tenha essa conexão. Exatamente. Então eu olho para dentro da empresa, analiso todas as características daquela companhia, reason why, né, o propósito claro daquela empresa e conecto aquela companhia ao meu público-alvo. E aí existe todo esse processo de simbiose entre o público, empresa, e aí essa estrutura forte de lealdade maior aí. Perfeito. Tem um ponto, Lucas, que é interessante a gente ver. Muitas pessoas, quando falam de benefícios, né, o que a minha empresa faz, ela pensa no fator concreto. Tá? O que eu proporciono com aquilo que eu entrego para o meu público? Quais são vantagens? Né? Quais são os prós? Quais são os atributos quando a gente está falando de um produto físico, né? Quando a gente esquece que grande parte das nossas decisões de compra, independente do segmento, são razões mais emocionais do que racionais. Nós temos dois sistemas mentais na nossa mente, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o sistema rápido, a gente não quer perder tempo, a gente toma decisões emocionais baseadas nas nossas percepções e experiências. Tá. E o sistema 2 é o sistema lento, é o racional, é aquele matemático, onde eu vou parar, pensar, gastar energia e tempo para tomar uma decisão inteligente. Ok. Né? Se eu te disser que aqui dentro tem um líquido a 2 graus Celsius, tu vai saber exatamente se está confortável para tu beber. Sim. Agora, se eu falar que está 35 Fahrenheit, aí tu vai ter que, um pouco mais difícil. Aí tu vai ter que usar o sistema 2 para tomar uma decisão. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque 95% das nossas decisões de compra são decisões que envolvem o sistema emocional. E as marcas esquecem disso, né? Então, quando eu construo uma marca, quando eu desenvolvo uma marca, eu tenho que pensar que do outro lado tem uma pessoa emocional. E mesmo que seja um negócio B2B, eu nunca consegui falar com o CNPJ. Hoje está provado que branding e marketing para B2B é muito parecido com B2C. Houve um tempo que dizia, não, isso é outros mundos, são coisas diferentes. Não, são coisas muito parecidas entre si. A única diferença talvez seja que quando você compra alguma coisa e tome uma decisão errada na tua vida pessoa física, né, tu tem uma frustração, né, um arrependimento. E quando isso acontece no B2B, tu tem um sentimento de culpa, né, porque tu cometeu um erro que prejudicou a tua marca. Né. Até hoje eu me lembro de uma comunicação da IBM, né, talvez tu vai lembrar essa aí, Lucas, que dizia o seguinte, ninguém nunca foi demitido por comprar um IBM. Eu não me recordo dessa. Era uma campanha que a IBM fazia para o B2B, né? Dizendo assim, olha, você que é departamento de compras de uma empresa, ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Ou seja, tu pode até ter problema, mas tu fez a escolha certa. Tu comprou a marca que tu não vai sentir culpa nenhuma. Né? Tu não vai ser penalizado por ter feito essa escolha. Então, a relação de marca está muito nessa construção de dar a segurança emocional da compra, baseada nas percepções que a marca gera na pessoa. Entendi. Então, isso é uma espécie de proteção e blindagem que funciona em cenários de prosperidade, né? Quando as coisas estão indo bem, quando o vento está batendo nas velas e a gente está avançando, quanto em cenários de crise. Agora, casualmente, no Rio Grande do Sul, a gente está vendo um cenário de crise. Sim. E a gente vai nos supermercados e a gente descobre quais são os produtos que primeiro sumiram das prateleiras. Quais são os que sobraram. Né? E os que sumiram primeiro são das marcas. E os que sobram, geralmente, são daquelas marcas mais desconhecidas.
Porque eu não quero errar. Eu não quero errar. Sim. Porque quem compra errado gasta 2 vezes. E essa percepção te permite justamente essa tomada de decisão. E o papel de um gestor de marcas é justamente esse: construir esta percepção, moldar essa percepção na mente do seu público, para que ele se sinta confortável de colocar no grid mental. E aí você tem uma chance de fazer negócios com ele. Maravilhoso. E principalmente porque, Felipe, aqui tu traz talvez um paradigma de fato, né? A questão do B2B versus B2C. Às vezes a gente tem que reforçar esse conceito de marca das empresas que se conectam diretamente com os consumidores finais. Eu tenho um negócio que presta serviços para um outro negócio, portanto não faz tanto sentido a minha marca, o branding forte, alguma coisa. Precisa de marca, pois né? Pois preciso de marca, justo. Pois é. Então vamos reforçar esse aspecto, porque afinal a tomada de decisão, se eu estou no setor de compras, eu estou fazendo uma opção de um fornecedor em detrimento de outro, quais são os elementos centrais que eu vou fazer de avaliação, né? Quais são dentro do meu checklist? E aí talvez na minha tomada de decisão emocional eu vou avaliar aquela que tenha uma marca mais forte, que seja uma empresa mais bem estruturada e que ela realmente, enfim, soa melhor ou que me traz mais autoridade ou que qualquer coisa do tipo. Reputação. Prestígio. Então vamos falar um pouco sobre esses elementos centrais aí. Essa é uma pergunta que a gente ouve, né? Será que o meu segmento precisa de marca? Né? E aí eu faço uma provocação, né? Vocês já imaginaram viver num segmento ou num mundo desmarcado? Como fazer escolhas? Teste simples. Tenta ir num supermercado fazer compras. Tenta ir numa loja. Como é que é um mundo desmarcado? A gente usa uma analogia: se a gente fosse morar em Tóquio, né, e tivesse que fazer compras num supermercado, quantas horas tu ia gastar dentro de um supermercado para tomar decisão? Sim. Porque ali tem ilustres desconhecidos. E aí o que acontece? Sem a marca, tu não tem um atalho. A marca é um antídoto contra um dos principais medos que nós temos como seres humanos, que é o medo do desconhecido. Isso aí está lá na nossa história, lá do tempo que a gente morava nas cavernas, né? O medo daquilo que nos espera do outro lado e a gente não sabe o que é. E a marca é justamente uma maneira de eu baixar essa barreira, tornar mais tranquila a minha decisão. Então, o mundo desmarcado é um mundo perigoso. O mundo desmarcado é um mundo onde eu vou perder muito tempo. A minha vida vai ser muito mais difícil. Então, as marcas são necessárias. A gente viu esse movimento em vários lugares onde não existia marca, né? Vamos lá, a gente pode falar da indústria dos alimentos, a indústria da carne, né? Não existia marca, a gente comprava carne num açougue. A marca, na verdade, era o açougueiro, era o elo de confiança. Ele te garantia que o churrasco ia ser bom. A autoridade era dele. Tu não ia passar vergonha na frente dos teus amigos, né? Sim. Não, aqui eu compro porque eu sei que ele garante. Hoje, grande parte das nossas escolhas de carne são em cima de um balcão refrigerado, onde eu estou sozinho. Eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, não tem um especialista mais junto. Eu tenho que tomar uma decisão baseada naquilo que está à minha frente. E ali estão as marcas. E ao longo do tempo também é uma quebra de paradigma, porque, em tese, aquela carne que está, vamos usar esse exemplo, esse case, aquela carne que está lá, posto daquela forma, naquele gancho, com o açougueiro te servindo a carne que eventualmente, né, tu confia e tal, ela é mais fresca do que aquela que está naquela forma refrigerada, etc. Isso houve, principalmente para nós que somos do estado do Rio Grande do Sul, uma transformação nesse processo. E isso é branding também, porque é isso. Exato. Não, e tinha um preconceito, se a gente entrar nesse mundo aí do alimento, é engraçado, porque tinha um preconceito até pouco tempo atrás da carne congelada. Não, carne congelada é carne de qualidade inferior e tal. E hoje tem cortes nobres de marcas extremamente premium, inclusive não brasileiras, que vendem no modelo congelado. Vendem no modelo congelado e não existe mais. Esse preconceito foi se indo com o tempo, né? Justamente porque tu construiu, né, e tu derrubou algumas percepções que haviam anteriormente que eram falsas, né? Vamos para um outro segmento, gasolina, né? Quando explodem os postos bandeira branca no Brasil, né, que é o posto sem marca, os postos sem marca descobriram que tinham que criar marca, porque senão as pessoas não iam confiar de abastecer o carro lá. Os genéricos, medicamento genérico é o princípio de não ter marca, ser desmarcado, mas os genéricos criaram marcas justamente para tu poder confiar nos produtos. Sim. Né? Então a gente vê que marca é necessário em todos os segmentos. Como tudo no Brasil, tem alguns segmentos que estão mais avançados, né? A onda já passou, e em outros segmentos que ainda esta mensagem está começando a ser entendida e compreendida, né? E talvez quando a gente olha para o segmento B2B,
sim, ainda existe um espaço grande de compreensão a respeito desta importância e desta necessidade de ter marca, né? A gente gosta de analogia, tá? Uma outra analogia que a gente usa para escolha é a seguinte: pensa que tu tem o supremo azar de estar num avião que começa a pegar fogo. E aí tu só tem uma chance de salvar a tua vida, que é ir lá no compartimento dos paraquedas e te servir de um. E tu chega lá e tu tem sorte, tem 2. Tu pode escolher. Um tá escrito Toyota Motors e o outro tá escrito Jack Motors. Não preciso pensar duas vezes. vezes. Não, 99% das pessoas já vestiu, já tá fora do avião, já puxou a cordinha, já tá descendo em segurança. Sendo que nenhuma das duas marcas produzem paraquedas e nunca venderam paraquedas. De fato. Agora experimenta colocar lá no paraquedas o nome da tua empresa e o nome de um concorrente. Só que quem tá tomando a decisão é o teu cliente. Por que ele escolhe aquele paraquedas que ele está escolhendo? Quais são as razões e os motivos? É isso que a marca faz. A gente tomou uma decisão extremamente emocional aqui, né? Porque Toyota não faz paraquedas. Mas para salvar a nossa vida, a gente não teve dúvida nenhuma de pegar e vestir. Então, marca é justamente isso. Essa blindagem que eu crio, né? E para criar essa blindagem, não é só falar. É, sobretudo, fazer. Né? Acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre os passos de construção de marca. Mas é isso que a gente precisa fazer, né? Marca não é essa camada, esse verniz, essa casquinha que eu coloco ao redor da empresa. Não. Tá. Marca está em todos os detalhes, em todos os pontos de contato, em todos os momentos da verdade. Tu traz muitos insumos e eu quero falar um pouco sobre timing também, pegando o exemplo do carro. E aí vamos falar do Gurgel. Esse não é do meu tempo, tá? Mas eu quero trazer o case. Mas... Eu andei de Gurgel. Ah, tá brincando. Sim. Tem alguns rodando até hoje, né? É, algumas relíquias. Mas assim, Felipe, quando eu olho para Jack Motors e Toyota, eu quero só reportar, já que tu trouxe a lealdade daquilo que eu comunico, a qualidade do produto. Porque, de fato, um carro Jack Motors ele é muito inferior a um Toyota. E aí a marca só comunica isso, né? Faz de uma maneira... só para reforçar aquele ponto anterior da lealdade na comunicação de um produto que, de fato, é melhor e não uma roupagem diferente no branding para transformar um produto que não é tão bom, não é, né, em algo que é muito superior. Então, basicamente, dentro daquilo que falávamos no capítulo anterior, né, da nossa novela. Mas no ponto anterior. Sim. Né? Quando a gente fala, então... Eu quero te perguntar, o timing... Acho que tem um ponto importante aqui, tá, Lucas, vai lá. Que eu gostaria só de fazer um fechamento que tem a ver com o que tu disse agora. Tá. Muitas pessoas dizem assim, Felipe, é impossível ser único. Não dá para ser único dentro do segmento. E é difícil mesmo para pensar qual produto hoje que tu conhece que é único. Assim, é o único que faz isso. Ou o único serviço que faz isso. Hoje, todos os segmentos estão povoados por muitas empresas que mais ou menos resolvem um problema de uma maneira conveniente, né? E esse é o problema, que quando todo mundo é muito parecido entre si, o que eu faço? Escolho mais barato, né? Se todos os hotéis 5 estrelas são iguais, claro, né, eu vou no Trivago, faço a pesquisa, escolho o quarto mais barato. Isso. Né? E aí é a morte da marca, porque aí tu vai só jogar preço. E aí o preço é uma espiral, vai descendo, só um ganha, né? E eu vou correndo todo o lucro do negócio, né? Sim. Porque eu vou entregando valor para o mercado. Então a marca justamente procura blindar essa questão, né? Não levar somente para os atributos racionais, onde o preço está colocado. E aí vem um aspecto importante, né? Não é ser único. Diferenciação não é ser único. Diferenciação é ser diferente. Ser diferente não significa fazer algo que ninguém faz, mas significa fazer algo de uma maneira que ninguém faz. Pode significar que eu faça um conjunto de coisas que combinadas ninguém faz. Então tem que ter esse cuidado, sabe? O teu segmento é super povoado de marcas também. Quem faz uma coisa, só faz aquilo. Muito difícil. Todo mundo faz. Mas eu posso fazer de uma maneira diferente. Eu posso fazer um conjunto de coisas diferentes. Eu posso fazer de uma maneira que ninguém faz. E é aí que as marcas começam a construir essas percepções. Então, eu trabalho internamente e trabalho externamente. E aí eu preciso sintetizar isso para posicionar. Porque é esse lugar nobre que eu quero ocupar na mente. É a partir de algo que eu consiga me destacar da multidão. Que é sair desse mar dos comuns, o mar dos ordinários, o mar dos iguais, né? Que aí é o mar do tanto faz, né? Eu fecho o olho lá, ponho a minha mão e faço uma escolha, né? Se todo mundo é igual, se todo mundo tem uma qualidade boa, tanto faz. Sim. Então é justamente esse fato. A marca procura salvar os negócios desse mar dos comuns.
a partir desses princípios. Tá bom. E fazendo um uso dessa situação dos carros elétricos, aí me veio a questão do Gurgel, cara. E eu me lembro de um lançamento uma vez no programa do Silvio Santos que os caras fizeram. E aí eu quero trazer o aspecto. Existe um timing certo para fazer um trabalho de branding, eventualmente numa companhia como a Gurgel, que lançou um carro elétrico que talvez estivesse num timing errado ou não fez a comunicação certa, eu não sei. O que tu pensa sobre isso? Sim, a gente fala muito sobre isso, né? As histórias são bonitas quando a gente conta de trás para frente, né? Certo. E geralmente as histórias não são assim, né? São tortuosas, não tem uma lógica tão central. E cada negócio tem a sua história, né? Muitas pessoas dizem que a Kodak foi vencida pela tecnologia. A maior mentira que existe. A Kodak não foi vencida pela tecnologia. A Kodak foi talvez uma das empresas mais monopolistas que já existiu no mundo, né? Ela teve 80% do mercado de fotografias no planeta. Isso é muita coisa, né? Uma empresa bilionária. E inventou a tecnologia do digital antes. Mas aí, como é que tu chega num board de uma empresa e diz assim, olha, eu tenho uma tecnologia nova aqui, ó, digital. Quanto isso fatura hoje? 0. Quanto isso dá de lucro? 0. Qual é a taxa de crescimento? 0. Cara, nós temos um negócio bilionário aqui de filmes. Se tu quer vir aqui com um negócio que não... Vai pro lado de lá, guarda na geladeira a história. Okay. E quando for um pouco mais interessante, a gente tira, né? Aí é um erro, né? Que a gente pode dizer, não é um erro de tecnologia, é um erro de decisão, né? Porque isso a gente não combina com os nossos concorrentes. Talvez o erro da Gurgel, não sei, talvez o timing, né? Tem uma história que é muito parecida com a da Gurgel, que foi a história da Nespresso. A Nespresso é uma história bonita, né? Todo mundo conta, o posicionamento, George Clooney, né? A nobreza de fazer um café na tua casa, né? Tirar um expresso, né? Como se estivesse numa cafeteria italiana. Só que, na verdade, quando a Nestlé cria essas máquinas caseiras de fazer café, expresso, o negócio não pega. Não pega lá no início. E eles têm uma dificuldade muito grande de vender. Só que eles já tinham um estoque de milhares dessas máquinas. O problema é que eles estavam sentados em cima do problema. E eles não podiam desistir. Tá. E aí eles insistiram. Hoje a história é bonita, contada, não, a gente acreditou no mercado e tal. Mas, na verdade, o que provou para eles foi que o seguinte, olha, eu preciso tirar essas máquinas do meu estoque. E aí eu vou ter que investir o que for necessário. E ela não foi lucrativa durante muito tempo, né, justamente para resolver um problema e vencer essa correnteza. Talvez a Gurgel faltou alguma coisa para vencer a correnteza, né? Talvez não tinha, e a gente pode dizer, né? A Gurgel não tinha uma força de marca, né? Os produtos da Gurgel talvez não eram tão confiáveis quanto os outros produtos, né? Com os outros carros das outras montadoras, né? Talvez ele não era o suspeito óbvio para criar um carro elétrico na época, né? Assim como as montadoras líderes de mercado não são as líderes dos carros elétricos também, né? A gente tem marcas que não são as marcas do mercado tradicional que surgiram. Talvez seja um fator, um conjunto de coisas ali que estavam presentes que não permitiram que aquele fosse o momento certo, né? E é claro, aí a gente vai para outras coisas, não é só branding, né, Lucas? Aí nós temos a questão toda do Brasil, de como se comporta as indústrias no Brasil, as dificuldades todas que enfrentam, o modelo tributário, a concorrência com grandes marcas internacionais, qual é a proteção que se deu para isso, né? A gente pode aí explorar outros, né? Outros elementos, né? Não botar a culpa exclusivamente no branding em cima do que aconteceu com a Gurgel. Né? Sim, perfeito. Mas certamente havia problemas. Mas quando a gente fala de timing, fala de vencer a correnteza, quanto de fôlego financeiro eu também preciso para vencer a correnteza muitas vezes? E aí eu te pergunto, quanto tempo, talvez é meio longínquo demais, mas quanto tempo eu insisto batendo, né, reforçando no mercado, se eu estou antes do tempo e eu quero construir algo diferente, talvez aí disruptivo, e que eu vou precisar de caixa, logicamente, porque é sempre essa necessidade. A gente vai falar um pouco sobre métricas e como medir isso também, que eu quero entrar nesse aspecto, nesse capítulo novamente, num novo capítulo. A gente vai fazer um monte de cortes aqui nesse programa, né? Demais. Muito bem. Mas assim, quanto tempo eu preciso, não vai ter uma resposta específica, mas para a gente levantar o tópico, quanto tempo eu invisto numa marca para colocar ela e até ela ser aderente ou não desistir da história? Uma das coisas mais difíceis de construir no mercado é marca, né? E a gente sempre diz, olha, a gente trabalha com marca, mas a gente sempre considera de que tenta usar o que tu já tem,
né? Às vezes surgem empresários, olha, eu acho que eu estou precisando de criar mais uma marca, eu preciso criar mais 2 marcas. Criar marca não é escrever um nome, fazer identidade visual e achar que aquilo é uma marca. A marca só vai existir quando o teu público reconhecer ela. E isso leva tempo. Então, o fator tempo é uma coisa que a gente não controla, né? O que a gente controla é o que a gente faz. E muito quando a gente fala de marca, as pessoas imaginam em criatividade. E criatividade, ela é importante, sim, mas marca é muito mais repetição do que criatividade, né? Eu preciso ter consistência ao longo do tempo, né? E aí, muitos desistem pelo caminho, né? Porque o vale... É quase que uma jornada, né? Eu preciso atravessar um vale. E aí eu desço, né? Quando eu chego no vale, eu olho do outro lado, meu Deus, eu tenho que subir essa montanha aqui, né? E muitos cansam nesse caminho aí. É por isso que a gente tem poucas marcas no Brasil, né? Quantas marcas brasileiras hoje estão nos rankings globais de marcas mais importantes do mundo, de qualquer segmento? Sim. Quantas marcas nós construímos? E aí a gente vai ver histórias que eram parecidas com a nossa. A gente há pouco estava falando aí de países que se reergueram de situações difíceis, né? O que era a Coreia nos anos 60, né? Como ela era parecida com o Brasil, ou a própria China nos anos 70, e quantas marcas coreanas e chinesas hoje estão nos rankings globais, né? Como marcas que têm uma presença expressiva no mundo inteiro nos seus segmentos. E a gente realmente falha nisso, né? Nós somos um país que não construiu marca. Mas por quê? Claro, tem uma situação... interna, né? A gente falou sobre aspectos tributários e dificuldades inerentes ao nosso país, ok? São entraves, mas por que as marcas brasileiras elas não chegam, não se perpetuam no mercado global, assim, não chegam nos rankings mais altos e não se perpetuam, sob o teu ponto de vista? Aí tem vários fatores, né? Vários fatores, você deve conhecer vários também, né? Sim. Pela tua experiência lidando com negócios também. O que a gente observa, a questão da consistência é um deles, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Muitos empresários imaginam que a fronteira dos seus negócios é a fronteira do seu país, o que é um erro. A gente vai ouvir a história... A gente fala de comércio exterior daqui, claro, né? obviamente. Levantou a bola para mim mas agora. Com certeza, que eu só cruzei na área fazer o gol de cabeça. A gente pensa, né? Vai voltar no tempo, né? A Johnnie Walker, a gente está falando de mais de 100 anos atrás, a Coca-Cola, a P&G... Elas olhavam para os seus países e diziam, não, é só um pouquinho, o mundo é muito maior. O mercado aqui é muito maior do que a fronteira do lugar onde eu estou. E a gente ainda vê muita marca presa no estado, né? No seu estado, né? Tipo assim, não enxerga nem a fronteira estadual, quiçá a fronteira nacional. Então, acho que essa é uma limitação, tá? Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Warren Buffett, né? Ele uma vez entrevistaram ele e perguntaram... multibilionário, né, com estratégias consistentes de investimento. Por que mais pessoas não seguem o teu conselho, Warren? Né? Por que mais pessoas não seguem a tua cartilha de investimentos? E ele olhou para a câmera e disse o seguinte, porque poucos querem enriquecer devagar. E muita gente acha que enriquecer é rápido, né? E não é rápido. Até pode, mas não é assim a regra, né? E para construir marca, a regra não é essa também. A regra de construção de marca envolve um investimento de longo prazo. Isso é um pouco contraintuitivo, Lucas. Por quê? Nós, seres humanos, a gente gosta de ter o nosso benefício hoje e jogar o ônus para o futuro. Eu quero comprar uma cobertura agora e pagar em 30 anos, mas eu quero ir morar agora lá, né? Enquanto marca é o contrário. Marca é o contrário disso. Marca é muito mais parecido com um plano de previdência, onde eu preciso, quanto antes eu começar a fazer aqueles pequenos aportes ali, mais feliz eu vou ser quando eu estiver lá no futuro e olhar para trás. Que bom que eu comecei jovem. Marca é muitas vezes colocar o ônus na frente do bônus. E isso, para seres humanos, sim, né, é difícil fazer, né? Porque te envolve sacrifício hoje para benefício futuro. E eu quero benefício hoje. E o sacrifício, se não vier no futuro, eu estou feliz. Né? Sim. Deixa lá para frente. Uhum. Se não vier, melhor ainda. Então, marca, de certa forma, ela vai contra essa característica humana. Né? E eu preciso pensar de uma outra forma para poder colher esses benefícios que a marca traz. Ok. Entendi que é contraintuitivo muitas vezes. Eu preciso ter essa consistência ao longo do tempo para ter resultados. Mas eu preciso entender... que os movimentos que hoje eu estou fazendo, ele está de fato
me levando para o caminho que eu quero seguir. Então, Exatamente. Quais são as principais métricas e KPIs para medir isso e ter isso? Ok, eu estou indo devagar, mas eu vou chegar no resultado final com aquilo que eu espero na prática. Né? Não no campo do abstrato, mas ter algumas coisas um pouco mais tangíveis que estão fazendo, que me fazem entender, enxergar, não só crer, mas entende, tangibilizando que Perfeito. de fato eu estou indo para o caminho e para o rumo certo, mesmo num ritmo lento. Boa. Aquela pergunta de milhões, assim, né? Essa é importante, né? Lá na Evolgo, a gente acredita em 6 passos, tá? São 6 passos importantes para eu fazer essa construção. O primeiro passo é fazer escolhas, tá? E isso também é doloroso, né? Porque fazer escolhas é dizer vários nãos para poucos sims. E geralmente quando eu penso assim, eu vou dizer um não, nossa, dizendo não eu estou perdendo um cliente. Dizer não é perder faturamento, é perder uma venda, é perder um negócio. Às vezes é perder um negócio, mas eu estou me mantendo fiel às escolhas que eu fiz. Então são poucos sims para muitos nãos. Okay. Né? Isso é justamente eu construir posição. Né? Eu preciso construir uma posição a partir dessas escolhas que eu fiz. Né? Daí tem uma analogia que a gente usa que é a do chefe Gordon Ramsay, né? Quando ele vai fazer aquele Kitchen Nightmare, que é salvar restaurantes fracassados. A primeira coisa que ele chega no restaurante, ele olha para o cardápio e vê que o cara faz 30 coisas no menu. E ele faz de tudo um pouco. E tudo é mais ou menos. Tudo é medíocre, né? Mais ou menos. Medíocre é um médio. Né? E aí eles, não, cara, tu vai fazer 10 coisas. E essas 10 coisas tu vai ser o melhor da tua cidade. Né? Tu vai ter menos matéria-prima, tu vai precisar de um chefe que não precisa saber de tudo, né? Então ele vai ser um especialista, vai facilitar o teu estoque, as tuas compras, os teus fornecedores, e tu vai ser reconhecido por aquilo. Né? É isso que as marcas precisam fazer. O primeiro passo, fazer a escolha. Depois, segundo passo, posicionar. Que lugar que eu quero na cabeça das pessoas? Né? Que lugar que eu quero ocupar? Qual é o resumo que eu quero ter? Né? O que eu quero que as pessoas pensem de mim quando veem a minha marca ou veem alguém da minha marca? Né? Resumidamente, aonde eu preciso estar posicionado, porque o maior mecanismo de busca, Lucas, não é o Google. O maior mecanismo de busca é o nosso cérebro. E se a minha marca não tiver no cérebro do meu cliente, as minhas chances de fazer negócio são zero. São zero. Ninguém convida um estranho para dentro de casa. Assim como eu não faço negócios com estranhos. A gente precisa se conhecer para fazer negócios. Esse é o segundo passo, posicionamento. Terceiro passo, explorar ativos. Eu disse que marca é um antídoto, né? Marca facilita a nossa vida. E eu preciso reconhecer facilmente as marcas. O que são os ativos? Ativo pode ser cor, ativo pode ser símbolo, ativo pode ser uma figura que represente a marca, ativo pode ser uma embalagem característica, ativo pode ser um som. Ou seja, eu preciso escolher uns 3 ou 4 ativos para que tudo que eu faça, a minha marca esteja marcada. Porque aí o consumidor, o cliente vai reconhecer que eu estou falando com ele ali. E não é mais ninguém. Tem que cuidar para não gerar confusão. Ou seja, eu preciso aparecer e ele saber que sou eu que estou falando com ele naquele momento. Quarto passo importante para a construção de marca. Tá? Desculpa, isso tudo vale também para a relação B2B. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Muitas vezes, em algumas marcas, inclusive, dirigentes, líderes, se tornam embaixadores das marcas. Ou seja, a figura pessoal de um executivo é um ativo que essa marca tem para ela ser reconhecida. Okay. A gente às vezes pensa muito em ativos, né, visuais, logotipo, mas não precisa ser só isso. Não precisa, a gente pode trabalhar outros ativos, mas é importante que eles existam e sejam repetidos. Porque é ao longo do tempo que eu vou reconhecer. Okay. Né? Tem um exemplo muito famoso, né, que é o do McDonald's. Né? 70 anos repetindo a mesma simbologia do M, que nasceu da arquitetura. E hoje eu só coloco a silhueta, nem o M completo, só a silhueta, eu já sei que é o McDonald's que está ali, não é o Burger King, nenhum outro concorrente dele. Quarto passo para construir marca. Eu tenho que pensar que a minha marca e a minha construção não é uma corrida de 100 metros. Ela é corrida de 100 metros, porque todo mundo diz que eu só preciso vender para amanhã. Eu tenho meta, eu tenho objetivo, sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um horizonte de longo prazo. Eu tenho que trabalhar simultaneamente curto e longo prazo, senão eu não construo marca. Né? Então aqui é um ponto importantíssimo também, né, de equilibrar investimentos. Muitas vezes as marcas tentam vender para as pessoas que não querem comprar naquele momento. Pois é, por isso que eu te perguntei. A 3S vai tentar vender para um cliente que hoje não tem nenhuma necessidade em nada que a 3S oferece. Ele não vai te comprar. Ou tem um outro fornecedor lá que está resolvendo a vida dele.
ele não vai te comprar. E se tu entrar com uma mensagem de tentativa de fechamento de negócio naquele momento, tu está jogando fora dinheiro e tempo. Tem uma estatística que mostra que no B2B, 95% do dinheiro não está na mesa. Só 5%. Então, o que tu faz com os outros 95% dos teus clientes? Tu não vai tentar vender para eles. Tu vai construir a marca. Tu vai depositar uma moedinha mental lá para que ele comece a entrar no grid. Para que quando ele precise, tu seja um considerado. Para que quando ele fique insatisfeito por alguma coisa que o fornecedor atual fez, tu seja considerado. E ao longo do tempo, isso vai te ajudar a, inclusive, diminuir os teus investimentos em ativação comercial, Perfeito. Porque isso naturalmente vai gerar negócios para ti. Por exemplo, dar um exemplo bem prático aqui. A Allianz. Quando a Allianz patrocina o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, ela não está tentando te vender seguro. Agora, quando ela faz lá um card, um post no Instagram dizendo que o seguro para viagem, Europa, está com 50% de desconto, ela está te vendendo um seguro. Só que tu não está pensando em viajar para a Europa. Aquilo aí não, dinheiro posto fora. Não te interessa, aquilo aí não vai te acrescentar em nada. Então é muito importante esse equilíbrio entre construção de marca e ativação comercial, que é o quarto passo. O quinto passo, que nós acreditamos lá na Evolgo, é justamente marcas crescem não quando os seus clientes atuais compram mais, mas quando eu alargo a base dos meus clientes. Quanto mais pessoas conhecerem a minha marca, maior vai ser a minha marca. Quanto mais fácil elas nos acessarem, nos encontrarem, quanto menos atrito tiver, maior vai ser a nossa marca. Né? Mais ou menos, eu preciso falar com quem nunca ouviu falar de mim. Eu preciso falar com quem nunca não sabe nem quem nós somos. Né? Então, eu preciso ampliar essa base, né, de conhecimento da marca. Ampliar a base significa ampliar a base de clientes. E ampliar a base de clientes significa crescimento. É muito parecido, não sei se tu gosta de visitar cavernas, né? Tem aquelas estalactites, né? Marca é aquela gotinha que está ali pingando, 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 sempre no mesmo lugar, né? Até que forma uma rocha visível na tua frente. Opa, tá ali ela. Né? E aí aumenta a tua chance de fazer negócio. E a sexta e mais importante regra para construir marca, e que é às vezes esquecida, tudo comunica. A marca mora em todos os detalhes, em todos os pontos de contato. A marca está na sede, a marca está no dress code, a marca está na internet, a marca está no site, a marca está nas redes sociais, a marca está na frota, a marca está na forma como hoje alguém está atendendo o telefone aqui, a marca está na velocidade que tu devolve o dinheiro para aquele cliente que depositou a mais na tua conta. A marca está em todos esses detalhes. E é isso que está te ajudando a construir ou destruir o teu negócio. Então, muito cuidado. Tinha um antigo gestor de marcas americano que dizia que a pessoa mais importante da empresa é o porteiro. Porque quando ele vai na tua sede, a primeira pessoa que ele encontra é o porteiro. Já está comunicando. Exatamente, está comunicando ali, né? E muitas vezes a gente vê, e aí volta lá para o início da nossa conversa, né? O branding como aquela questão de visual, né? Só colocar esse verniz bonito em cima de um negócio, né? Isso. Tem uma frase que diz The cowboy is all hat and no cattle, né? E aí teve um cliente carioca nosso que traduziu o seguinte: a escola de samba tem muita alegoria e pouco samba no pé. Né? É mais ou menos o seguinte, ó, tô todo bonito, todo enfeitado, fiz a harmonização facial, tô lindaço, só que tenho falência múltipla dos órgãos. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, o primeiro público Por isso que tem eu te perguntei antes com relação ao respeito, lealdade. Exatamente. O primeiro público que tem que abordar é o público interno. Se não transbordar do lado de dentro, não vai chegar no lado de fora. Isso é forte demais, cara. Então, eu preciso que a minha equipe seja inundada com essa questão daquilo que eu represento. Tem que estar diretamente ligado aos nossos valores. Inclusive, no nosso método lá na Evolgo, a gente tem uma ferramenta que a gente usa que é justamente fazer a escolha de quais são os atributos centrais da minha marca. Quais são os conceitos centrais que eu quero colados na minha identidade. Identidade conceitual, não visual. Identidade conceitual. Quais são as palavras que eu quero. E muitos clientes nossos usam essa ferramenta, depois que o nosso trabalho terminou e nós entregamos tudo, eles usam essa ferramenta para contratação de pessoas. Porque se alguém vai representar a minha marca, seja no departamento comercial, seja em qualquer setor, ela tem que ter um mínimo de características iguais à minha marca. Claro que ela não vai ter tudo, mas ela não pode ir contra nada.
Porque como é que eu vou comunicar alguma coisa que no momento que ela se relacionar com aquela pessoa, ela vai estar dizendo o oposto daquilo que a marca diz. Ela é um embaixador da marca. Então ela precisa ser um propagador daqueles valores. Sim. Né? Então, marca, na verdade, é um grande alinhamento e uma consistência. Lembro de uma frase de um político alemão, né, que perguntaram para ele, mas como é possível, né? Todo mundo mora nesse planeta, né? Nós somos aqui coabitantes desse planeta, todo mundo está debaixo do mesmo sol, mas tantas pessoas diferentes entre si. E ele respondeu o seguinte, não, a questão é que está todo mundo debaixo do mesmo sol, mas nem todo mundo tem o mesmo horizonte. Fazer marca é justamente dar o mesmo horizonte para toda a tua equipe. Olha, é para lá que nós estamos indo. Não tem dúvida nenhuma, é para lá. Que internamente ela vai conseguir tomar as decisões já sabendo o que ela deve fazer. E esse para lá está lá na essência que a gente falou, né? Justamente essa essência do que eu represento e o que eu quero que as pessoas representem. Porque a marca é uma só. São várias pessoas trabalhando, mas a marca é uma só. Não são milhares de marcas que estão aqui, é uma só. Então as pessoas têm que estar dentro desse espírito. Cara, isso mexe de fato com a companhia por inteiro. Exato. Não é a publicidade que é construída daquela empresa e tal. Tu mexe com a estrutura como um todo. E primeiro é o público interno. Isso eu achei forte demais. Exatamente. E muitos clientes dão testemunhais para nós justamente nesse sentido, né? Ah, Felipe, a transformação que tu fez aqui, porque modificou a forma. Eu sabia que era isso, mas eu não sabia como comunicar isso. Porque é um projeto que é realizado pela nossa equipe, mas tem que respeitar os valores que estão lá dentro da empresa. Para que eu não crie algo que o Felipe pensa, que a Evolgo pensa, sim, mas que a marca tenha já aquilo ali dentro. Porque quando nós vamos embora, quem vai executar são vocês. Uhum. E vocês têm que acreditar nisso. É a história do arquiteto, né, Lucas? Se tu pegar a chave da tua casa e entregar assim, olha, eu vou ficar 2 meses viajando, reforma aí. Vou escolher o melhor arquiteto do Brasil. Isso. Faz o meu apartamento. E aí tu volta, o apartamento tá lindo. Só não é teu apartamento, mas é o apartamento dele. Não pode ser o apartamento dele. Tem que ser o apartamento de vocês. E aí quando eu acredito naquilo ali, eu sinto que cara, aquilo ali está representando realmente a única coisa que vocês conseguiram traduzir aquilo que eu não tinha condição de traduzir. E aí agora eu acredito mais ainda nesses valores que eu tenho. Então vocês fazem uma imersão de fato dentro da companhia, entende o DNA da empresa, o DNA, e aí faz a comunicação. Exatamente, e transforma isso de uma maneira simples, né? Entendi. As marcas não podem complicar as coisas, não pode ter asterisco, sabe? Uhum. A gente vê muitas vezes, tu olha assim, tá, mas o que isso significa? Eu não sei. Eu entro no site, eu não sei. O teu segmento é cheio de clichês, né? Muitos clichês. Se a gente pegasse e embaralhasse todos os materiais e tirasse as marcas, a gente não saberia de qual marca é. As próprias simbologias, às vezes, são parecidas, sim, né? Se usa alguns elementos visuais, se usa alguns conceitos comuns, algumas imagens, a linguagem fotográfica das marcas são parecidas. Por quê? Porque talvez a gente sofra daquele paradigma inicial de que não há necessidade de investir nisso, porque isso não faz tanta diferença assim. Faz a diferença um trabalho de indicação comercial ou um trabalho de promoção comercial efetivo do executivo comercial que vai lá e resolve um problema naquele momento, aquela dor, mas não comunica de forma consistente. Exato. E aí tu fica dependendo do braço sempre, né? Sim. Dessa ativação de fazer força, né? Ativação comercial, convencimento. Quando tu não entra de uma maneira sutil nessa questão emocional, né? Opa, minha marca está presente desse universo, desse contexto do meu público e é muito mais natural eu ser escolhido, né? Vai diminuir essa necessidade desse esforço comercial. Sim. Ele vai continuar sempre existindo, mas vai ser muito mais natural dele ser feito. Tá bom? Então vamos lá. Os 6 passos. Primeiro, escolhas. Tem que fazer escolhas no processo. Exato. Depois eu vou me posicionar efetivamente na cabeça do meu público-alvo, aquilo que eu quero atingir de uma maneira consistente. Exatamente, em cima dos teus sims, né? Maravilha. Em cima dos teus sims. Depois posicionamento tem um ponto interessante, só, Lucas, claro, não. Interromper. Vamos embora. Posicionamento tem uma certa sutileza. Eu preciso ser parecido o suficiente para ser comparado e diferente o suficiente para ser escolhido. Porra. Ou seja, eu sei o que tu faz. Eu sei que jogo. Okay. Tu tá aqui nessa cesta. Certo. Mas tem alguma coisinha que me faz pular fora, sabe? Opa, eu quero essa aqui. Não, mas a outra é mais barata. Não, mas eu quero essa aqui. Eu preciso ser parecido o suficiente para ser comparado e diferente o suficiente para ser escolhido. É interessante, se a gente olhar o posicionamento do Airbnb, é exatamente isso que ele faz. Tu olha para eles, opa, isso aqui tá competindo com os hotéis. Uhum. Não, mas só um pouquinho. O hotel me transforma num turista que tá lá num lugar que todo mundo vai. O Airbnb me transforma num cidadão local. E aí ele te posiciona. Belong anywhere. Uhum.
Ele te diz, olha, cara, tu é um cidadão do mundo, tu é um cidadão de qualquer cidade, mesmo que seja por uma noite só. Tu vai viver a experiência de um local. Então, parecido para ser comparado e diferente para ser escolhido. Animal. Essa é a ideia do posicionamento. Genial. Muito bom. Depois explorar os ativos, né? Exato. Simbologia, autoridade Exato. do fundador, enfim, né? Cor, som. Então, eu exploro esses ativos. Eu tenho que ter uma visão de longo prazo, ou seja, ter o horizonte de longo prazo, eu tenho que enxergar isso para frente. Trabalhar os dois simultaneamente, tá né? Bom. Porque Sim. a meta Sprint. comercial sempre existe, tá. Mas eu tô correndo uma ultramaratona também. Okay. Né? A tua marca não vai terminar nos 100 metros aqui. Ela não vai terminar no final do mês, quando tu tiver comparar a meta e efetivo. Né? Ok, então eu respeito, logicamente, o meu resultado daquele mês e eu preciso ter as métricas, por isso que eu te perguntei as métricas para avaliar que eu estou caminhando para o lado certo, né? Que eu estou indo para o lado certo. Mas ok, então, como quarto ponto, eu analiso aqui muito mais a estrutura desse entendimento de longo prazo, desse horizonte de longo prazo. Como um quinto aspecto, eu preciso olhar para market share, ou seja, é ampliação de clientes, eu preciso ampliar a minha base. Para de falar sempre com os mesmos, né? É isso. Olha para o mercado e expande horizontes. Tá Quanto bom. mais pessoas me conhecerem, maior a chance de eu ser escolhido e a minha marca cresce assim. Animal. E que tudo comunica. Tudo sempre comunica. Todos os detalhes. Deus e o diabo moram nos detalhes e o branding também. E o branding mora nos detalhes também. E aí as marcas muitas vezes esquecem disso, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, o SAC, né? É o cemitério dos estrategistas, né? É onde morrem todas as promessas, onde morrem todas as expectativas. E esse é um ponto de contato. É um ponto de contato. Não adianta contar toda a história bonita e aí quando eu preciso resolver um problema, eu vou ser atendido por um robô que não vai resolver meu problema. Né? Então, todos os pontos de contato estão ali trabalhando. E aí, claro, a gente tem que mapear esses pontos de contato para entender como eles devem contar a minha história. Que talvez seja através de uma inteligência artificial para dar uma resposta, se eventualmente o meu público comunica e eu vou ter lá um processo inicial de robotização, eventualmente, para dar uma resposta rápida, tal, e aí eu encaminho, eventualmente, para um humano para responder a uma questão. Então, tu se apoia muito também na tecnologia, presumo. Sem dúvida. É importante a gente usar a tecnologia e é importante a gente respeitar aqueles valores e aqueles atributos que a gente quer propagar. Né? Acho que isso é importante. Não é aquela história assim, você é especial e depois você é tratado como um número. Né? Então, o discurso do você é especial não é verdadeiro. Né? Tu está me contando uma história. Né? Se você é especial, eu sou único. Né? Não sou um número. Então, eu tenho que respeitar aquilo que eu estou comunicando. Né? Porque essa expectativa foi gerada lá no público. E é aí que eu vou construir diferença. Porque aí o consumidor, o teu cliente, vai olhar, realmente aquilo que vocês estão falando é verdade. Vocês são diferentes. Vocês não são iguais aos concorrentes. Então, marca é o que você faz, marca não é o que você fala. É fundamental isso. E esse sexto ponto está diretamente falando para isso. Entendi. E, essencialmente, marcas são pessoas. Marcas são pessoas. Pessoas brilhantes, marcas brilhantes. Pessoas medíocres, marcas medíocres. Né? Não tem muita mágica nisso aqui. Tu não consegue salvar isso. Né? Então, o teu time é responsável diretamente por aquilo tudo que tu construiu. Maravilhoso. Beleza, mas eu tenho que deixar o meu negócio, eu tenho que fazer o meu negócio parar de pé, né? Parar de pé, com certeza. Então, assim, com investimentos, e a gente falou dos KPIs, das métricas. Quer mais uma água? Quando a gente fala sobre retorno sobre investimento, eu tenho que saber que a cada real que eu estou investindo nesse negócio, isso vai me gerar tantos. Afinal, né, nós estamos fazendo isso aqui no ambiente corporativo, eu preciso fazer toda essa movimentação para ganhar mais dinheiro, para ampliar meu share e tal. Então, como medir isso e saber que não só olhando para o concorrente, porque muitas vezes a gente faz isso. Faço lá uma entrevista com o head de marketing da empresa XPTO. Quanto é que tu tá botando lá no teu time de marketing? Sei lá, 100 mil reais. Beleza, vou botar 150, só para investir. E é um processo fadado ao fracasso. Então, como medir isso, essa questão do investimento, ROI de cada uma dessas ações, principalmente para quem tem aí um plano orçamentário diminuto ou que a gente precisa contar muito aí os reais investidos. Eu espero que a essa altura do programa aqui, as pessoas nesse capítulo as pessoas já tenham se convencido que marca é importante independente do tamanho. Perfeito, eu acho que a gente já ultrapassou essa barreira. Lá na Evogo a gente costuma dizer, não tem nada a ver com o faturamento, tá? Se a marca, se o branding é importante para um negócio, não é. Né? Tá.
O que é importante? São 3 fatores. Basicamente, eu preciso acreditar em marca. Okay. Né? Se eu não acredito em marca, não adianta eu ter orçamento, eu ter grana para investir, porque eu não vou investir. Se eu acho que a marca não é importante, e apesar de tudo que eu defendi aqui, eu não convenci, eu não vou conseguir convencer mais. Né? Segundo, eu preciso ter o mínimo de time, o mínimo de equipe para poder executar. Né? Porque não adianta nada ter um plano bonito e esse plano ficar lá guardado em alguma gaveta. Okay. Né? E o terceiro, obviamente, isso custa dinheiro. Né? Eu preciso ter essa perspectiva. Mas sempre essa perspectiva, olha, eu estou investindo grana, mas esse dinheiro que eu estou gastando hoje, ele vai repercutir ao longo do tempo. Eu não estou fazendo um projeto de branding para 2025. Eu estou fazendo um projeto de branding para os próximos 10 anos. E se a gente olhar grandes marcas, tem posicionamentos que estão sendo repetidos há 3 décadas. E em segmentos de alta evolução, por exemplo, como tecnologia. Se a gente olhar, por exemplo, o posicionamento da Apple, o Think Different, acompanha a marca há 30 anos. Ou seja, continua sendo uma verdade e ela continua praticando aquilo ali. Vivido, não é algo que precisa trocar de roupa toda hora. Né? Se está muito bem definido, eu posso seguir jogando aquele jogo por muito tempo. E aí o investimento fica barato, né? Sim. O investimento fica barato. Inclusive, a Apple gasta muito menos em publicidade do que os concorrentes dela. Porque não precisa fazer. Né? Mas voltando à tua pergunta, quando a gente fala de branding, a gente está falando que o drive central é resultado, não é faturamento. Tem uma marca, a gente voltando agora para os carros, né? A Ford tomou uma decisão corajosa de sim e não, né? Ela disse assim, olha, não vou fazer mais automóvel. Eu vou me dedicar a SUVs, a carros grandes, a picapes e vou manter ali o Mustang no jogo. Né? Abriu mão de uma série, de um portfólio inteiro de produtos. Claro que o faturamento caiu, óbvio, o faturamento caiu. Deixou de vender, perdeu clientes, mas aumentou o lucro. Era uma empresa extremamente deficitária e se tornou uma empresa lucrativa. Então, fazer branding muitas vezes é fazer essas escolhas às vezes envolvem, nem sempre, mas envolvem perder faturamento, mas eu estou olhando para o resultado final. Não adianta ter faturamento grande e não ter resultado. Né? Tá cheio de empresa assim, né? Muitos. Parece que virou uma... Então. Não param de pé, né? É. E aí quando dá o primeiro vendaval, voa, né? Vai. É a famosa frase aquela, né? Quando a água baixa, a gente descobre quem estava nadando pelado, né? Quando a água estava até aqui, tá todo mundo bonito ali, né? As carinhas bonitinhas ali. Depois a gente descobre quem estava sem roupa, né? E a gente está descobrindo agora, né? Porque a água está baixando, né? Sim. A gente está vivendo um cenário de água baixando no Brasil, né? E a gente está descobrindo que algumas empresas estavam nadando peladas, né? Então, a gente tem que olhar para esse indicador principal. Claro que tem indicadores intermediários. Quando a gente fala de branding, a gente está falando de incremento de vendas, não só vendas, né? Tem a famosa história da pizzaria, né? Que eu gosto de contar, né? Porque quando tu pensa muito em ativação comercial, talvez o ROI te engana. Né? E o ROI é utilizado muitas vezes, eu investi tanto e retornou tanto em vendas. Tá. Legal, ROI alto, foi positivo. E aí tem a história da pizzaria, que o cara queria aumentar as vendas da pizzaria e fez flyers, aqueles flyers com 10% de desconto. E pegou 3 meninos e espalhou pela cidade. Ó, vocês fiquem aí distribuindo durante a semana toda isso aqui. Para o final de semana a gente vai avaliar o ROI de cada um. E teve um dos meninos lá que conseguiu o ROI de 100%. Todos os flyers, porque tinham numerados, né? Todos os flyers que ele entregou foram caras que foram lá na pizzaria e consumiram. Pô, cara, tu gerou, parabéns. Daí perguntou qual foi a tua estratégia. Muito simples. Eu fiquei aqui no saguão de espera da pizzaria para os clientes que estavam esperando mesa e saí distribuindo para eles. E muitas marcas estão fazendo isso, estão distribuindo para os clientes que estão já ali, preparados para sentar na mesa e estão achando que estão aumentando o faturamento. Não estão aumentando o ROI alto, mas não estão aumentando o faturamento. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? E um dos pontos é justamente incremento de faturamento. Né? Eu consegui identificar isso. E, de novo, branding é feito para a tua marca valer mais. Então, preços premium, a capacidade de tu se distinguir em termos de precificação em relação ao teu mercado é outro indicador importante. Né? Ou seja, eu estou emprestando valor e esse valor é percebido e as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais. Então, às vezes muito mais. Exatamente, às vezes muito mais. E às vezes muito, muito mais, depende do posicionamento e depende dos negócios que a gente está falando. Certo. Então, o posicionamento de preços é outro aspecto importante. Branding também permite eu ampliar, né? A marca sempre a gente diz que é uma lona, né? Essa lona, a gente vai colocando coisas embaixo dela, né? E tentando maximizar o investimento que eu tenho numa marca.
Quanto mais coisas eu conseguir vender a partir daquela marca também é interessante, ou seja, o meu portfólio de produtos e serviços. Tu já criou autoridade naquele cliente. Exatamente. Exatamente. É o negócio do colete salva-vidas. Exatamente, eu consigo alavancar, né? Eu consigo alavancar outros negócios a partir dessa marca. Sim. O único cuidado, e a gente sempre destaca isso, né? É muito mais caro eu construir uma outra marca, né? É melhor eu trabalhar uma única marca forte que permita eu alavancar outros negócios. Okay. Mas tem um limite a lona, né? É a famosa tenda da esperança. Se eu puxar demais a lona, ela pode cair, né? Eu tenho que ter esse cuidado. Algumas marcas, às vezes, puxam demais essa lona e ela desmorona. Porque eu começo a colocar coisas embaixo dessa lona, né? Eu começo a colocar produtos e serviços que, às vezes, já não tem mais muita relação com o que a marca defendia. Entendi. E aí eu começo a corroer valor, né? Então, tem algumas marcas premium que cometeram erros, né? A gente talvez vai lembrar aqui no Brasil, voltando para os carros, né? Isso, por que favor. Fica muito... O Classe A, por exemplo, da Mercedes foi um erro clássico desse tipo de situação, né? Ela esticou demais a lona. Esticou demais e foi um fracasso total, né? E ela teve que reconhecer o erro, né? Inclusive, construiu uma fábrica no Brasil exclusivamente para esse carro, foi um fracasso, né? Teve que redirecionar todo o investimento. E aquilo, de certa forma, comprometeu um pouco a marca, né? Então, claro, a marca é forte demais e sobreviveu a isso. Não foi a Gurgel, né? Sim. Conseguiu sobreviver a uma situação assim. Mas então tem que ter um certo cuidado para eu não começar a fazer coisas que comprometam aquilo que a minha marca diz que faz. Aí é o momento de pensar em portfólio de marcas, né? Quando a marca começa a chegar nesses limites. Olha, aqui talvez seja o caso de tu não atuar mais com essa tua marca, vamos atuar com uma outra marca, porque faça mais sentido para ela, né? Mas quanto mais eu conseguir também é um indicador importante, porque eu estou maximizando aquele investimento e facilitando a entrada de novos produtos e serviços no mercado. Eu estou criando atalhos para que eles tenham uma estrada mais segura. Tudo bem. Eu tenho uma indústria de móveis que é de móveis planejados, móveis... E aí eu tenho uma marca forte nesse negócio. Mas eu tenho todo um outro público aqui, sei lá, de classe C, D, que eu quero atingir, só que eu não vou atingir com a minha marca. Então eu construo uma outra estrutura de empresa e estruturo essa outra marca para uma marca forte para atender esse outro público com um ticket mais baixo. Então eu tenho um high ticket e eu tenho um produto de combate, digamos assim, para não comprometer a identidade da... Vamos usar um exemplo de serviços aqui. Tá. Vamos lá. Quando tu vai num Ibis, tu sabe o que tu tá esperando, né? Sim. E quando tu vai num Sofitel, tu sabe o que tu tá esperando. Sim. Pensou se todos se chamassem Accor, o que eu vou esperar? Eu não sei. Eu vou dificultar, né? A marca ajuda a traduzir a expectativa do outro lado, né? O próprio Ibis agora está fazendo uma estratégia de aproveitamento de marca, né? Uma marca muito forte no segmento econômico de hotéis. Mas o próprio Ibis tem a questão do budget. O budget que está na categoria de baixo, né? É quase que antes de entrar num trailer, né? Tu vai pro budget, né? Um pouquinho antes de ir para um trailer, tu vai pro budget, né? Se tu tentar entrar no banheiro, tu não consegue sair, né? Fica uma situação meio difícil. Daí tem o Styles, que está um pouquinho acima do Ibis tradicional. Então ele puxou essa lona do Ibis para baixo e para cima, né? Para abarcar um pouquinho mais, propostas um pouquinho diferentes entre si, mas que ele entende que ainda estão dentro dos valores que o Ibis defende. Mas não existe Ibis 5 estrelas, né? O Ibis diz os sims e os nãos. Eu acho que é outro ponto interessante. Sim. Ele sempre fala, o Ibis diz 3 sims só. 3 sims. Qualidade da cama, higiene e silêncio. Não tem mais nada. Não vai ter maleiro, não vai ter serviço 24 horas, não tem quadra de tênis, piscina, não tem isso aí. Não espera. É qualidade da cama e higiene e silêncio. Tu vai dormir. Tu vai dormir bem. No outro dia tu vai poder ir trabalhar. Ou vai poder fazer lá um passeio turístico. Essa é a expectativa. E aí tem vários nãos. Porque se ele tentar dizer sim para tudo, ele vai virar um Sofitel e vai sair do preço. Sim. Né? Então é muito importante aqui um exemplo clássico, né, de todas as escolhas e do posicionamento que ele faz. Maravilhoso. E de como ele trabalha um serviço, né, que a gente está falando aqui de hotelaria, com propostas levemente diferentes com a mesma marca, e quando foge muito, ele trabalha com marcas diferentes. Entendi. Então eu tenho que saber os limites da minha marca. E esse é um indicador importante também para saber até onde a minha marca tem vitalidade, tem musculatura para conseguir abraçar, né, uma oferta. Cara, genial, bicho. Animal. É muito legal falar sobre isso. É um assunto que dá para falar durante... quase que tu falou novela, né? Dá para fazer uma... dá para fazer uma série. Dá para fazer uma série toda aqui sobre isso. Nessa uma hora a gente não conseguiu explorar quase nada daquilo que eu tinha de... que eu gostaria de tratar, porque tu agora também respondeu a questão de como encontrar a sua identidade e não fazer o que o concorrente está fazendo também, simplesmente pelo fato de me espelhar e não encontrar aquele meu DNA, a cultura do meu negócio, e fazer com a minha originalidade, né?
Exato. Então é fundamental que esse trabalho seja no nível cascateado em vários níveis e fundamentalmente, como tu bem disseste, primeiro o elenco interno, primeiro o time interno. Primeiro o time interno, exato. E a marca nasce, né, Lucas? Eu acho que esse é um outro ponto que existe muita dúvida, né? E a gente às vezes vai atender clientes, eles querem colocar 200 pessoas na sala para fazer trabalho de branding, né? Sim. Tu sabe como o Camelo... Vou montar um comitê extremamente multidisciplinar com Não, porque eu quero ouvir todo mundo. Opinião é importante, né? Isso. E realmente é importante em alguns momentos, não todos, né? Tu sabe como o Camelo surgiu? Conhece a história do Camelo? O Camelo foi um cavalo criado por um comitê. Eles pegaram um comitê e pediram para desenhar um cavalo. Mas cada um queria dar palpite. Mas se o cavalo entrar num lugar lá e tiver sede, não sei o quê, não, mas vamos fazer uma corcova, então. Tá, mas e se for um lugar tipo um deserto? Não, vamos fazer 2 corcovas. E foram desenhando. E o cavalo, que é um animal que eu acho um dos mais belos que existe, Sim. se transformou no camelo, que na minha opinião é um dos mais feios que existe. Justamente pelo comitê. Porque se tu provocar as pessoas para darem opiniões, elas vão dar opiniões. E necessariamente essas opiniões não são as opiniões necessárias naquele momento. Porque quando eu faço branding, Lucas, é mais ou menos achar uma agulha no palheiro. Quanto mais pessoas eu colocar na sala, mais palheiro eu estou colocando. Mais difícil vai ser achar a agulha. Sim. Então, um trabalho de branding envolve um time bem seleto. Esta escolha feita, né, a gente trabalha com esse time e a partir daí faz essa construção que a gente comentou aqui. Né? E depois entra a etapa de comunicação, que aí eu vou transformar tudo que foi criado para a equipe toda. Eu estou indo agora, no próximo mês, para um evento, né, que uma marca que a gente fez trabalho de branding está fazendo o lançamento para o time todo dela. Né? Vai reunir num hotel, são 150 pessoas, para comunicar o trabalho de branding que foi feito com 5 pessoas. 5 pessoas. Os líderes da empresa se envolveram, junto com a nossa equipe da Evolgo, criamos tudo isso e agora vai ser passado para a equipe toda. E aí vai ter todo o trabalho, porque branding é ING, né? Sim. É gerúndio, não termina nunca. Agora o time vai executar, a marca vai ser lançada, o novo posicionamento, a nova identidade, né? Essa não é uma ruptura, marcas não são rupturas, é uma evolução, né? Eu preciso evoluir, a minha marca está sempre em transformação. E o branding é justamente um momento oportuno para marcas evoluírem. E aí as pessoas são fundamentais, o envolvimento é fundamental. É saber escolher quem deve estar em cada momento. Né? E o branding precisa disso. Traz isso. Muito bom. Tu trouxe alguns cases que servem muito para a gente tangibilizar essa ideia, essa identidade do que é o branding realmente e a importância disso. Para a gente finalizar, Felipe, tu trouxe esse exemplo aí dessa estrutura de 5 pessoas e essa exposição que vai ser feita. Mas a nossa pergunta final aqui é: que marca teve o resultado mais expressivo com uma estratégia de branding que já passou pelas tuas mãos aí? Tem vários resultados, é legal, né? E é legal também tu ver ao longo do tempo, né? Porque como eu falei aqui durante toda essa conversa nossa, branding tem a perspectiva do tempo. Eu não posso medir isso em um mês, né? Seria falso, seria mentiroso, né? O branding está acontecendo. E a gente tem aí clientes nossos aí já com década de execução e a gente consegue acompanhar as coisas acontecendo, né? Um dos clientes históricos nossos é uma rede de clínicas odontológicas, né? Houve lá no Brasil, há uns 10, 12 anos atrás, um boom, né, de clínicas odontológicas. A odontologia era um negócio inacessível, né? As pessoas não iam no dentista, né? Sobretudo a classe C, né? E aí houve essa explosão e essa marca estava nesse meio, no mar dos comuns, né? Todo mundo parecido, todo mundo vendendo atributo, todo mundo vendendo parcelamento no cartão, facilidade, preço, né? Esse era o discurso. E a gente chegou e disse, não é isso aí. Odontologia é muito mais do que consertar dentes. Odontologia é a oportunidade entre alguém ter sucesso ou não. Porque quem não sorri, quem não consegue abrir a boca, não tem chance nem na vida amorosa, nem na vida profissional, né? Fica muito mais difícil as coisas. E a gente criou esse posicionamento do Sorrir é uma Conquista, né? O nome da rede é Sorrir Fácil. Na época eles tinham 30 clínicas, todas no Rio Grande do Sul. Hoje eles têm 130, 120 clínicas, espalhadas pelo Brasil inteiro. E estão agora entrando no mercado internacional, né? Estão expandindo para o Uruguai, né? Então, a gente vê o resultado justamente que conseguem cobrar um ticket médio maior. Chegaram a ter, a gente tinha o dado deles, 1.300% de aumento de ticket médio. Porque além de tu conseguir atrair o teu público, que era o público tradicional, tu consegue atrair outros públicos que não eram os públicos tradicionais. Porque alguém da classe B, da classe A, olha a clínica e vê, opa,
Não, isso aqui é uma clínica que é para mim também. Se sente incluído. Muitas vezes a gente pensa, né? As marcas precisam se fechar, né? Não, é só público C, público A. E no Brasil tem um pouco disso, né? Quando a gente olha, alguns mercados às vezes não querem se misturar, mas a gente olha para marcas, por exemplo, Boticário é um grande exemplo brasileiro, né? Boticário é uma marca voltada para a classe C, mas ninguém da classe A tem vergonha nenhuma de entrar no Boticário. É uma marca democrática, inclusiva, né? E esse foi o princípio do nosso posicionamento, que é justamente eu não vendo somente um benefício físico lá, saúde, né? Saúde. Né? Muito abstrato. Não, eu vou lá e vendo um conceito. Esse conceito é, cara, tu precisa conquistar coisas na tua vida. Né? Tu precisa conquistar coisas na tua vida. E o sorriso é uma parte fundamental para isso. Autoconfiança, fecha negócio. Exatamente. Constrói uma família a partir... Né? Exato. Enfim, né? Então, assim... Mas não é verdade? Claro. Não, sair na noite sem conseguir sorrir, justo, tu tá fora do jogo. Mas aí muda, não é um slogan, mas também o slogan compõe o branding. Exatamente. O material publicitário, se eu vou usar uma placa com 4, 5 dentistas lá, todo mundo de braços cruzados, se é a melhor estratégia, ok, nós vamos usar isso como um formato. Eu estou aqui fazendo uma leitura, teletransportando aqui para o meu ambiente, mas enfim, tentando construir alguma coisa na minha cabeça. Mas não sei, é isso? Não é só isso, mas isso também compõe o formato de brand. Aquilo que eu vou comunicar, o slogan, a cor, o logo, é tudo isso. Por isso, para tentar fazer um fechamento desse nosso papo, aquilo que eu tentei trazer no início, a pergunta do conceito de branding, não é só isso, eu não consigo colocar em uma caixinha só. É uma série de ações para transformar a vida da companhia de uma marca robusta, com aquela identidade, com aquela originalidade, com aquela presença, para comunicar com o público. Né? Perfeito. E nesse caso aí, é um caso interessante também, porque assim como o exemplo que a gente usou do açougueiro, né? O dentista muitas vezes era a marca pessoal dele, não tinha uma marca. A clínica não tinha, né? E aí tu pensa num modelo onde tu precisa expandir com franquias. Tu precisa expandir franquias e vão ter outros dentistas lá. Sim. E outras pessoas que vão ter que gerar essa confiança. E a marca cria justamente essa blindagem para que eu consiga entrar em cidades, né, que eu não estou presente, trabalhar com profissionais que não faziam parte da minha equipe, e isso tudo ser percebido como uma coisa só, né? Ter consistência necessária para expandir nacionalmente. Né? Então, a marca é uma coisa importante também para processos de expansão, facilita o jogo. Eu não vendo uma franquia que ninguém conhece. Isso não existe, né? Como é que eu vou convencer alguém? Sim. Um pouco do que eu estou vendendo é justamente um atalho para eu conseguir negócios. Né? E a franquia precisa de uma marca forte. E para eles foi fundamental isso, porque a expansão se deu a partir dessa construção de marca forte. E aí eu consigo entrar em mercados onde eu sou um indústria desconhecido, como eu falei antes, mas o meu atalho está construído ali. Né? Eu vou construir uma marca que já vai se posicionar, que já sai com um posicionamento e fica muito mais fácil o caminho que ela vai ter. E eu já trouxe aquele cliente para a minha base, ele já está comigo e eu tenho a oportunidade de fazer um cross-sell fazendo um tratamento estético, exemplo. Exatamente. Que nada tinha a ver, que nada tem a ver com um dente. Exato. E aí eu estou fazendo Botox, aplicação de Botox. É a lona, né? É a lona. Tá, eu estou colocando outros produtos em cima do meu portfólio que fazem sentido com aquele posicionamento. Entendi. Né? E eu tenho uma marca forte, consigo fazer comunicação nacional, consigo fazer toda a expansão, né? Equipe, treinamento, de uma forma coordenada, de uma forma alinhada. Maravilhoso, cara. Obrigado, Felipe. Obrigado, porque foi uma aula aqui para a nossa audiência, certamente. Eu queria fazer um convite, né? Por favor. De novo, a gente aqui fez apenas um capítulo, né, dessa saga, né? Quem quiser saber mais sobre esses assuntos, né, pode visitar nosso site, né, lá no evolgo.com.br. Tem um canal no YouTube também que tem alguns materiais de treinamento e de conceitos, né? Para quem quer investigar um pouco mais o que significa essa história toda do branding. Se essa parte toda aqui não foi suficiente, ainda tem mais coisa lá. E também convidar para assistir o nosso canal do YouTube do Limonada de Limão, onde a gente fala de branding também. Fala de branding, fala de design, fala de marketing, com um tom um pouquinho mais ácido, tá? Porque aqui a gente falou muito de case de sucesso, né? Às vezes a gente tem que falar do que dá errado, né? Entender um pouquinho das coisas que a gente vê que não estão legais no mercado. Então a gente coloca um pouquinho de acidez, né? Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de acidez para fazer uma limonada de limão. De forma até divertida, um pouco de humor, porque marca é isso, né? Marca também tem esse lado lúdico, a gente não pode esquecer nunca disso. Genial, bicho. Legal. Foi um prazerzaço falar contigo. Obrigado.
traz justamente muito mais repertório para quem está pensando em fazer um processo de branding, vai entender a importância de fato que é construir uma marca forte, porque leva para outros patamares. Para mim foi muito clarificador e o entendimento que saiu aqui da nossa conversa é muito mais amplo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito bom. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais um 3S Talks, hoje falando sobre branding e a importância dele no mundo das empresas. Te convido também a compartilhar esse conteúdo para que ele chegue cada vez mais em outros caminhos, em outras empresas, para outros profissionais, porque vai ser, de fato, muito valioso. Muito obrigado.